Há algo acontecendo agora. Exatamente neste instante. Algo que a maioria não vê, mas que já está mexendo com as próximas semanas, meses e até com o seu futuro. E se você está aqui, escutando estas palavras, não é por acaso. Existe uma mão invisível guiando você até essa mensagem. E antes que você perceba, o que você vai ouvir pode mudar tudo. Porque hoje Deus quer te revelar algo que o inimigo tentou esconder da sua vida, menos algo que pode restaurar sua sorte, reacender sua fé e destravar caminhos que estavam fechados há muito tempo. Você precisa ouvir isso. Poucas pessoas têm coragem de falar sobre esse tipo de coisa, porque envolve algo espiritual, oculto, que acontece na linha entre o que vemos e o que não vemos. Há momentos na vida em que a sorte parece evaporar, em que tudo começa a dar errado, em que portas se fecham, pessoas se afastam e a vida parece travar. E muitos acham que isso é apenas coincidência, quando na verdade existe um movimento espiritual acontecendo nos bastidores. E o mais impressionante, Deus já havia falado sobre isso. Só que ao longo dos séculos, essa verdade foi esquecida, distorcida ou simplesmente ignorada. Mas hoje está sendo exposta. Hoje, a luz da verdade está atravessando tudo o que estava oculto. Hoje, você vai entender por que tantas coisas aconteceram na sua vida e por que Deus escolheu exatamente este momento para falar com você. Não foi sorte você estar aqui. Foi propósito. Você precisa ouvir isso, porque há momentos em que a alma grita em silêncio e ninguém ao redor consegue compreender a intensidade do que você carrega por dentro. Mas Deus compreende. Ele viu cada noite em que você tentou ser forte, mesmo quando tudo dentro de você estava desmoronando. Ele viu os dias em que você sorriu para não preocupar ninguém, enquanto por dentro o peso era quase insuportável. Nada disso passou despercebido pelo céu, e é por isso que esta revelação está chegando até você hoje. A maior batalha da sua vida não foi travada diante dos seus olhos. Ela começou muito antes de você perceber que estava lutando. Foi travada no mundo espiritual, onde forças que você não pode ver tentaram manipular situações, criar obstáculos e distorcer sua percepção sobre si mesmo. Enquanto você achava que estava apenas enfrentando problemas comuns, o inimigo tentava apagar o que Deus havia colocado dentro de você desde o início. Mas Deus nunca tirou os olhos de você. Enquanto você vivia seus dias normalmente, acreditando que nada de especial estava acontecendo, Deus lutava por você em dimensões que você nem imagina. Ele defendeu seus passos quando você estava distraído. Ele cuidou da sua mente quando ela estava prestes a ceder. Ele silenciou ataques que teriam destruído sua fé e colocou limites onde o inimigo queria avançar. Você não viu, mas foi protegido em momentos que poderiam ter mudado sua história para pior. Enquanto você chorava, acreditando que ninguém entendia suas dores, Deus te defendia com amor e precisão. Ele esteve presente em cada desânimo, em cada hora silenciosa da madrugada, em cada oração que você fez sem conseguir formar palavras. Ele nunca te abandonou, mesmo quando você pensou que estava só. E enquanto você dizia, eu não aguento mais, ele dizia, eu ainda não terminei. E essa frase é uma das maiores declarações de esperança que você poderia receber. A verdade é que o inimigo tentou apagar sua luz porque percebeu o brilho dela antes mesmo de você perceber. Ele tentou roubar sua paz porque sabia que uma pessoa em paz se torna imparável. Ele tentou destruir áreas da sua vida porque sabia que o seu propósito era grande demais para ser ignorado. As lutas intensas foram um indicador da grandeza que existe em você. Você nunca foi pequeno, menos apenas não sabia o tamanho da guerra que seu destino provocava no inimigo. Existe uma promessa sobre você, escrita pelo próprio Deus antes do seu nascimento. Existe um propósito que não pode ser apagado, um futuro que carrega
impacto espiritual real. Você não é alguém comum, e é exatamente por isso que sua sorte parecia ter desaparecido. Não desapareceu. Ela foi atacada. Ela foi alvo, porque aquilo que Deus colocou na sua vida é valioso demais para passar despercebido pelo reino espiritual. Contrário, não era azar. Era resistência espiritual. Era oposição contra aquilo que Deus plantou em você. Era o adversário tentando cansar você, te fazer duvidar, te fazer desistir antes da virada que Deus já tinha preparado. Mas nada que vem de Deus pode ser destruído por mãos humanas ou por forças espirituais contrárias. Podem até tentar atrasar, mas nunca impedir. A promessa permanece viva dentro de você, mesmo quando você se sentiu completamente apagado. Mas agora, Deus está dizendo algo que transforma essa jornada. Eu estou restaurando o que foi roubado. Ele está devolvendo aquilo que parecia perdido, reconstruindo o que você achava que tinha sido destruído para sempre e acendendo novamente áreas do seu coração que estavam adormecidas. Ele está colocando de volta sonhos, fé, coragem e oportunidades que o inimigo tentou eliminar. E quando Deus decide restaurar, nada pode impedir. Poucos têm coragem de falar sobre isso, porque muitos evitam admitir a existência de batalhas espirituais reais. Mas essa é a verdade que você precisa entender. Por trás de cada dor, havia um movimento espiritual tentando te paralisar. E por trás de cada livramento, havia um Deus cuidando de você. E agora, Ele está te permitindo enxergar sinais que antes você ignorava. Está revelando o que estava oculto. Está abrindo seus olhos para discernir o que realmente estava acontecendo. Talvez você esteja sentindo isso recentemente. Uma inquietação profunda. Um peso no ambiente. Uma sensação de que algo está mudando e você não sabe explicar. Isso não é ansiedade. Não é exagero. Elos. É o seu espírito sendo despertado por Deus. É o céu chamando sua atenção. É o Espírito Santo movendo algo dentro de você que havia sido pressionado por muito tempo. Ele está te mostrando que chegou o momento de entender o que estava por trás de tudo. Você não está ficando louco. Você não está exagerando. Você está percebendo pela primeira vez em muito tempo. Você está vendo com os olhos do Espírito aquilo que antes você tentava interpretar com lógica. Há uma movimentação acontecendo dentro de você e ao redor de você, e ela não é natural, é divina. É Deus reorganizando o que foi bagunçado, realinhando o que foi distorcido e limpando o que tentaram contaminar. Esse despertar não é coincidência. Esse peso que você sente não é tristeza comum. Essa falta de encaixe, essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Tudo isso é Deus te avisando. Não deixe sua sorte desaparecer. Ele está te chamando de volta para o destino que nasceu com você, para o propósito que sempre existiu, mesmo quando você se afastou, se machucou ou se perdeu pelo caminho. E aí vem a revelação que muda tudo. Há bênçãos que já estavam prontas para serem derramadas na sua vida, mas foram bloqueadas por causa do medo, da dúvida e da exaustão emocional que o inimigo plantou em você. Não foi Deus que te deixou sem resposta. Não foi o céu que te ignorou. Foi a resistência espiritual tentando impedir que você chegasse aonde Deus já tinha determinado. Mas Deus está quebrando essas barreiras agora. Ele está arrancando o peso que não era seu, removendo a influência de palavras negativas, curando áreas que haviam sido feridas e restaurando a força que o inimigo tentou consumir. Ele está trazendo de volta sua visão espiritual, clareando seus pensamentos e devolvendo a sensibilidade que você tinha perdido. O que estava bloqueado está sendo liberado. Porque quando Deus decide que é tempo de restaurar, não há força no inferno capaz de impedir. Quando Ele decide devolver, Ele devolve multiplicado. Quando Ele decide levantar alguém, Ele levanta de um jeito
que até quem duvidou, reconhece que foi a mão de Deus. Você está entrando exatamente nesse momento agora, o momento da restauração, o momento do retorno, o momento da reviravolta divina. Você está ouvindo isso hoje porque Deus quer que você saiba que nada foi em vão. Nada, nem as lágrimas, nem as perdas, nem as frustrações, nem as noites sem dormir. Você não perdeu nada, você estava sendo preparado. Cada dor te ensinou algo que hoje será essencial. Cada queda fortaleceu parte da sua alma. Cada silêncio foi um treinamento. E tudo isso está prestes a fazer sentido de uma maneira sobrenatural. Você não errou o caminho, mesmo os caminhos tortos. Deus endireitou. Mesmo as escolhas erradas, Ele transformou em aprendizado. Mesmo os atrasos, Ele transformou em proteção. Você nunca esteve fora do alcance de Deus. E agora Ele está te mostrando que você está entrando no tempo certo, não adiantado demais para te prejudicar, nem atrasado demais para te frustrar, no tempo exato e perfeito. Talvez você tenha pensado que sua vida estava travada, mas ela estava sendo alinhada. Talvez tenha acreditado que Deus estava em silêncio, mas Ele estava trabalhando. Talvez tenha pensado que tudo estava perdido, mas Ele estava preparando algo maior. O que parecia interrupção era apenas construção. O que parecia fim era só o começo de algo que você ainda não consegue imaginar. A vida te apertou porque Deus estava te moldando. A dor te transformou porque Deus estava te elevando. O inimigo tentou te parar porque sabia que você iria muito longe. Evoque. Vai. Porque agora Deus está abrindo caminhos que estavam trancados, iluminando o que estava escuro e limpando o que estava pesado. Ele está te reposicionando para viver aquilo que sempre foi seu. Essa sensação de transformação que você sente não é emocional, é espiritual. Algo está sendo cortado, algo está sendo libertado, algo está sendo restaurado. Você está sendo preparado para entrar numa fase que jamais conseguiria alcançar sozinho. E é por isso que a luta foi tão intensa. Grandes promessas exigem grandes batalhas. E você venceu a parte mais difícil. Você precisava atravessar essa fase para descobrir a força que tinha dentro de você. Uma força que só nasce quando tudo parece perdido. Deus não te deixou quebrar. Ele te deixou amadurecer. Ele permitiu o calor da fornalha, não para te queimar, mas para te purificar, te fortalecer e te preparar. Hoje, aquilo que antes te quebrava já não te destrói da mesma forma. Algo em você mudou. Sua estrutura espiritual se tornou mais resistente. Você pode não ter percebido, mas começou a discernir coisas que antes ignorava. Começou a sentir ambientes, perceber pesos, captar intenções. Isso não é sensibilidade emocional. É sensibilidade espiritual. É Deus ampliando sua percepção para que você veja além da superfície. Ele quer que você entenda não apenas o que está acontecendo à sua volta, mas por quê? Porque quem discerne não é enganado facilmente. A razão pela qual tantas pessoas te subestimaram é porque elas viram sua aparência ferida, mas não viram seu espírito sendo fortalecido. O inimigo viu, ele sentiu, e é por isso que tentou te destruir com pressa, porque sabia que se você permanecesse firme, acabaria se tornando exatamente aquilo que Deus planejou. Mas você não quebrou. Você não desistiu. E por isso, está viva dentro de você uma promessa que o inferno inteiro teme. A ansiedade que você sentiu tantas vezes não era apenas preocupação natural. Era seu espírito lutando contra pressões invisíveis. Muitas das batalhas que travou na mente não eram suas. Eram setas, ataques, investidas espirituais, tentando minar sua confiança. Mas Deus sempre colocou uma proteção, uma resistência, uma força que não era sua, mas dele. E por isso você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem. Você não faz ideia das vezes em que Deus te livrou sem que você percebesse. Coisas que eram para dar errado, deram certo de forma inexplicável. Portas que eram para se fechar, permaneceram abertas. Pessoas
que eram para te prejudicar foram afastadas. Caminhos que eram para ser armadilhas se tornaram livramento. Deus te guardou quando você nem sabia que precisava ser guardado. E agora, Ele está te dando algo ainda maior: entendimento. Porque quando você entende o que está acontecendo, você deixa de ser manipulado por emoções e passa a caminhar guiado pelo Espírito. A confusão que o inimigo tentou gerar está sendo quebrada. A dúvida está sendo arrancada. O medo está sendo dissolvido. A verdade é que você sempre teve valor, só não sabia o quanto. Há momentos em que Deus precisa deixar nossa força humana acabar para que a força dele comece. E talvez você tenha chegado a esse ponto recentemente. Um cansaço profundo, uma sensação de não dar mais, um vazio que nenhuma palavra humana conseguiu preencher. Era Deus te levando ao ponto exato, onde Ele poderia te reconstruir de forma completa, sem remendos, sem pressa, sem distrações. Ele sabe exatamente o que você perdeu. Ele viu as portas que se fecharam, os relacionamentos que desmoronaram, as oportunidades que pareciam certas e desapareceram. Mas nada daquilo foi o fim. Foi apenas uma limpeza necessária. Deus remove tudo o que não sustenta o futuro que Ele preparou. Ele tira o que te enfraqueceria lá na frente, mesmo que doa agora. Você não perdeu porque era fraco. Perdeu porque Deus precisava te reposicionar. Algumas coisas que você queria tanto teriam te destruído espiritualmente. Alguns caminhos que você achava perfeitos teriam te afastado do propósito. Algumas pessoas que você insistiu em manter foram removidas porque não tinham estrutura para caminhar com você no novo tempo que está chegando. E agora você começa a perceber que aquilo que parecia atraso era proteção, que aquilo que parecia rejeição era redirecionamento, que aquilo que parecia derrota era preparação. Deus não deixou sua vida parar. Ele te recolheu para te alinhar. E os céus estão te devolvendo exatamente aquilo que te pertence. Não do jeito que você esperava, mas do jeito que você precisa. Você já percebeu que algumas coisas começaram a mexer dentro de você? Como se uma esperança que estava apagada começasse a reacender. Isso não é emocional, é espiritual. É Deus te chamando para levantar de novo. É o Pai te dizendo que ainda há caminhos que você não explorou, portas que você não abriu, destinos que você ainda não viveu. Você não chegou ao fim. Você está no limiar de um novo começo. Os sentimentos de inadequação que você carregou por tanto tempo não foram plantados por Deus. Foram mentiras que o inimigo te convenceu a acreditar. Ele sabia que, se você descobrisse seu valor real, se tornaria perigoso para o reino das trevas. Mas agora, Deus está quebrando cada uma dessas mentiras. Está removendo camadas de insegurança, desfazendo rótulos, curando memórias que te aprisionavam. Você começou a perceber que aquilo que antes te paralisava já não tem o mesmo efeito. As palavras que te feriam perderam força. Os medos que te impediam de sonhar estão desaparecendo. Deus está te libertando internamente, enquanto prepara mudanças externas. Porque antes de Deus te levar para um novo nível, Ele precisa te curar no nível atual. E é exatamente isso que Ele está fazendo neste exato momento. As lágrimas que você derramou foram sementes espirituais, que agora estão produzindo frutos que você nem imaginava. Nada do que você passou foi desperdiçado. O céu anotou cada clamor, cada gemido, cada oração que você fez em silêncio. E as respostas que estavam retidas estão sendo liberadas. O tempo de restituição chegou. Deus está quebrando resistências que pareciam permanentes. Está desfazendo nós que te prendiam há anos. Está limpando áreas da sua alma que estavam cheias de lembranças dolorosas. Você está entrando em um período de libertação profunda, onde coisas internas serão resolvidas antes que as externas se manifestem. Prepare-se. Você vai sentir uma leveza
que há muito tempo não sente. E quando essa leveza chegar, você vai perceber que aquilo que achava que era fraqueza, na verdade era sensibilidade espiritual. Você nunca foi fraco. Você sempre foi sensível às coisas invisíveis. E isso é um dom. É por isso que você sente mais, percebe mais, entende mais. Pessoas espirituais carregam pesos que pessoas naturais nunca compreenderão. Mas agora Deus está te ajustando para que essa sensibilidade não seja um peso, mas uma arma. Ele está transformando sua dor em autoridade espiritual. Aquilo que tentou destruir você será exatamente o que Deus usará para salvar outros. O que você viveu será um testemunho, não uma cicatriz. O que te feriu será parte da ferramenta que Deus colocará em suas mãos. Você já percebeu como algumas pessoas se afastaram sem explicação? Como portas se fecharam sem motivo? Como ambientes começaram a te incomodar? Não foi rejeição, foi separação. Deus está te afastando de tudo que não combina com o seu destino. E embora isso doa, você vai agradecer mais tarde. O que Deus tem para você é grande demais para ser compartilhado com quem não sabe valorizar. A sensação de vazio que você sentiu recentemente não era falta, menos, era espaço sendo criado. Deus estava tirando o que ocupava lugar demais na sua alma, para colocar algo muito maior. Ele não te deixa vazio, ele te prepara. E tudo que ele prepara, ele preenche. O que está vindo vai ocupar esse espaço com propósito, direção e paz. E essa paz não será temporária. Não será aquela que dura um dia e depois desaparece. Será uma paz profunda, estável, inabalável. Uma paz que vem de Deus e não das circunstâncias. Uma paz que te fará enxergar tudo com clareza. Uma paz que te fará entender que você não foi esquecido. Você foi guardado. Você precisava ser guardado porque o que está vindo para sua vida tem peso espiritual. Não é algo pequeno. Não é algo comum. Não é algo passageiro. É algo que vai mudar sua trajetória, sua identidade e sua visão. Deus está te preparando para algo que vai impactar outras pessoas, não apenas você. Seu propósito sempre foi maior do que suas lutas. E por falar em lutas, muitas delas não foram causadas por escolhas ruins, mas por ataques diretos contra o seu destino. O inimigo sabia que você carregava algo poderoso. Ele sabia que dentro de você havia um futuro que ameaçava os planos dele. Então ele tentou te cansar, te confundir, te desanimar. Mas não conseguiu. Bug resistiu. E essa resistência é fruto da graça de Deus sobre sua vida. As noites que você chorou não foram ignoradas. Deus viu cada uma delas. Ele estava lá. Ele ouviu seus pensamentos, seus desabafos silenciosos, seus pedidos que você não teve coragem de expressar. Nada escapou do olhar dele. E agora ele está dizendo: eu não esqueci. Eu estava trabalhando enquanto você chorava. Você está sendo elevado para um nível espiritual mais profundo. E para isso, Deus precisou te tirar de ambientes rasos, relacionamentos superficiais e situações que não tinham peso espiritual. Ele está te levando para lugares onde sua fé será fortalecida, onde sua visão será ampliada, onde sua voz será ouvida. Mas antes, ele precisou te separar. Essa separação doeu, mas foi necessária. Pessoas que você amava partiram. Sonhos que você tinha se desfizeram. Planos que você acreditava serem perfeitos ruíram. E tudo isso porque Deus viu algo que você não viu. Essas coisas não sustentariam aquilo que Ele está trazendo. O novo que Deus preparou não cabe no velho ao qual você estava preso. Você já percebeu que começou a enxergar sentido onde antes havia confusão? Isso é discernimento. É clareza espiritual. É Deus abrindo seus olhos para que você entenda que tudo estava sendo conduzido, não destruído. E agora você começa a ver que havia propósito por trás da dor
beleza por trás do caos, força por trás da fraqueza. E quanto mais você entende, mais percebe que não está sozinho. Nunca esteve. Deus sempre caminhou com você, mesmo quando você se sentiu abandonado. Ele esteve presente nos dias bons, mas principalmente nos ruins. Ele esteve perto nos sorrisos, mas principalmente nas lágrimas. Ele esteve com você quando ninguém mais estava. Agora, Ele está te chamando para viver algo novo. Algo que vai exigir coragem, fé e entrega. Mas algo que vai te recompensar de uma forma que você nunca experimentou antes. O que está por vir é grande, é forte, é transformador. E você está pronto. Mesmo que não sinta que está, Deus te preparou. As oportunidades que você achava que perdeu não foram perdidas, foram guardadas. Deus é especialista em devolver coisas que pareciam impossíveis de recuperar. Ele faz caminhos no deserto, rios em terrenos secos, vida onde parecia haver morte. Ele ressuscita promessas. Ele restaura destinos. Ele devolve alegria. Você vai viver coisas que jamais imaginou. Vai sentir uma mudança interna que será visível externamente. Pessoas ao seu redor vão notar, vão perguntar o que aconteceu. Vão ver luz onde antes viam cansaço. Vão ver força onde antes viam dor. Vão ver Deus através da sua vida. E essa transformação não será súbita apenas, será profunda. Deus está reestruturando sua mente, suas emoções, sua fé. Ele está reconstruindo você de dentro para fora. Você não será mais a mesma pessoa. Não porque sofreu, mas porque amadureceu espiritualmente. E isso ninguém pode tirar de você. Você está entrando em uma fase em que sua sensibilidade espiritual será sua arma mais poderosa. Você vai discernir atalhos perigosos, vai evitar laços, vai perceber enganos antes que eles cheguem perto. Deus está te dando algo raro. Visão espiritual ampliada, isso vai te poupar de dores futuras e te direcionar para caminhos seguros. Coisas que antes te abalavam profundamente, agora serão apenas lembranças. Você vai perceber sua própria evolução e agradecer a Deus por não ter desistido. Você vai olhar para trás e entender por que tantas coisas precisaram acontecer do jeito que aconteceram. A dor vai fazer sentido. A espera vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. E quando essa compreensão chegar, ela trará leveza. Você vai sentir como se algo pesado estivesse sendo retirado dos seus ombros. Como se uma atmosfera de cansaço e tristeza finalmente se dissipasse. Isso é cura emocional. Isso é cura espiritual. Isso é Deus restaurando partes da sua alma que estavam feridas há anos. E Ele não está restaurando apenas o que você perdeu. Ele está restaurando você, sua identidade, sua fé, sua coragem, sua esperança. A pessoa que você se tornou por causa da dor não é a pessoa que você será depois da cura. E Deus está fazendo isso de forma tão profunda que até você vai se surpreender com o resultado. Você está prestes a entrar em um ciclo de bênçãos que estavam retidas. Coisas que pareciam travadas por meses, anos, finalmente vão fluir. Portas que nunca se abriram, vão se abrir. Respostas que nunca chegaram, vão chegar. O que era impossível, será possível. O que parecia perdido será encontrado. O tempo de Deus chegou. E quando esse tempo chega, nada pode impedir. Não importa quem duvidou, quem criticou, quem te subestimou. Deus não depende da aprovação de ninguém para te abençoar. Ele faz porque é Deus. Ele faz porque prometeu. Ele faz porque te ama. Ele faz porque Ele é fiel. Prepare-se para viver dias de reviravolta. Momentos inesperados. Milagres silenciosos. Sinais que você não espera. Situações que mudarão do nada. Deus trabalha no invisível e manifesta no visível. E você está entrando na fase da manifestação. Você vai sentir uma coragem que não sentia há muito tempo.
Vai sentir vontade de recomeçar, de sonhar, de se levantar, de lutar. Essa vontade não vem de você, vem de Deus. É Ele te empurrando para o propósito. É Ele te levantando das cinzas. É Ele te lembrando que há algo grande esperando por você. E não tenha medo desse novo ciclo. Não tenha medo do desconhecido. Deus está indo à sua frente. Ele está limpando o caminho, removendo obstáculos, derrubando barreiras. Ele está preparando ambientes, alinhando encontros, abrindo portas que estavam trancadas há muito tempo. Você não está indo sozinho. Está sendo guiado. O que você viveu te capacitou para lidar com o que está chegando. Sua dor gerou maturidade. Sua espera gerou sabedoria. Sua luta gerou autoridade. Você é mais forte do que imagina, mais preparado do que pensa e mais amado do que acredita. Muitas pessoas não entendem o que Deus está fazendo na sua vida porque elas não viram o que você viveu. Não sentiram suas dores, não enfrentaram suas batalhas, não choraram suas lágrimas. Mas Deus viu, Deus sentiu, Deus esteve com você em cada momento. E Ele te honra na frente de quem te viu cair. Esta é a razão pela qual você está ouvindo esta mensagem hoje. Deus está te chamando de volta para o que é seu. Ele não quer que você deixe sua sorte desaparecer. Ele não quer que você desista. Ele não quer que você acredite nas mentiras que o inimigo tentou te convencer. Ele quer que você se levante e volte a crer. A sorte que Deus está restaurando não é acaso, é destino, é promessa, é alinhamento espiritual, é propósito que estava sendo bloqueado e agora está sendo liberado. Nada disso é coincidência. É movimento divino. É intervenção sobrenatural. E esse movimento vai alcançar todas as áreas da sua vida. Vai tocar sua família, suas emoções, seu trabalho, seus sonhos, sua fé. Você vai ver pequenos sinais primeiro, depois mudanças maiores, e então uma transformação completa. Deus trabalha assim, do invisível para o visível, do interno para o externo, do espiritual para o natural. Não duvide do que está sentindo. Não ignore os sinais. Deus está falando com você de forma clara. Ele está dizendo que o tempo da dor está chegando ao fim e o tempo da restauração está começando. Ele está te chamando para se levantar e caminhar novamente. Você pode até ter sido ferido, mas não foi destruído. Pode ter sido atrasado, mas não foi cancelado. Pode ter sido abalado, mas não foi derrotado, porque Deus manteve sua promessa viva dentro de você, mesmo quando você achou que ela havia morrido. Agora é a hora de confiar novamente, de respirar fundo, de erguer a cabeça, de acreditar que Deus ainda tem planos. Porque Ele tem, e são planos maiores do que tudo que você sonhou. Planos de vida, não de morte. Planos de crescimento, não de queda. Planos de esperança, não de desespero. E esses planos vão se cumprir. Porque Deus não falha. Não mente. Não esquece. Não desiste. O que Ele prometeu, Ele fará. O que Ele começou, Ele terminará. E Ele começou algo dentro de você que ninguém pode impedir. Cada passo que você deu até aqui te preparou para o que está vindo. Nada foi desperdiçado. Nada foi inútil. Nada foi acidental. Deus usou tudo. Cada dor, cada perda, cada silêncio. Ele transformou tudo em construção. Tudo em preparo. Tudo em fundamento. E agora você está mais pronto do que imagina. O que parecia te quebrar te fortaleceu. O que parecia te destruir te capacitou. O que parecia te atrasar te alinhou. E o que parecia te parar te impulsionará para frente. Você vai perceber isso quando começar a viver os próximos capítulos da sua história. Eles serão diferentes dos anteriores. Serão mais leves, mais claros, mais direcionados. Você vai sentir Deus em cada detalhe. Você vai perceber a presença dele te guiando
te protegendo, te inspirando. E mesmo que venham desafios, porque eles sempre vêm, você não será mais a mesma pessoa que enfrentou os desafios antigos. Agora você tem maturidade, discernimento, força e sabedoria. Agora você sabe quem está ao seu lado. Agora você entendeu que não luta sozinho. E isso muda tudo. Quando você sabe que Deus está contigo, o medo perde força, a insegurança diminui. A dúvida enfraquece, você começa a caminhar com firmeza. Não porque confia em si mesmo, mas porque confia em Deus. E Ele nunca falha. Você precisa ouvir isso. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto onde Deus queria que você estivesse. Você está no meio da transição. E transições parecem confusas antes de parecerem claras. Mas quando a clareza chegar, você vai agradecer por não ter desistido. Este é o tempo da virada. O tempo de coisas que pareciam impossíveis começarem a acontecer. O tempo de portas se abrirem. O tempo de respostas chegarem. O tempo de Deus mostrar que Ele sempre esteve trabalhando em silêncio, nos bastidores da sua vida. Você está entrando em uma temporada de vitória. Não aquela vitória superficial, mas uma vitória profunda, que envolve cura, libertação, restauração e crescimento. Uma vitória que muda a alma, não apenas a situação. Uma vitória que te fortalece por dentro. E quando essa vitória se manifestar, você saberá que não foi sorte. Foi Deus. Foi intervenção divina. Foi cuidado. Foi graça. Foi amor. E você vai entender que Ele sempre esteve com você, mesmo quando você achou que estava sozinho. Então, não deixe sua sorte desaparecer. Não deixe sua fé morrer. Ené, ou deixe sua esperança apagar. Deus está te chamando de volta para o centro da promessa. Ele está dizendo: eu estou contigo. Eu estou restaurando. Eu estou movendo. Eu estou abrindo caminhos. E agora, para encerrar este ciclo de revelação e restaurar sua fé, receba esta última verdade. Nada na sua vida foi desperdiçado. Deus está costurando cada parte da sua história para formar algo lindo, forte e poderoso. Você está prestes a viver um tempo de restituição tão grande que até quem te viu cair vai glorificar a Deus ao te ver de pé. Eu quero que você entenda algo profundamente. Quando Deus marca o encontro com alguém, não existe força que possa cancelar aquilo que Ele determinou. Se você está aqui, é porque Deus te chamou. É porque Ele está reconstruindo coisas dentro de você que ninguém mais vê. As lutas que você viveu não foram o fim menos, foram o anúncio de um recomeço. O choro que você derramou não foi perdido, foi regando um novo tempo. A dor que você carregou não foi inútil, foi preparando a sua fé para algo maior. E Deus diz: hoje você estava destinado a ver isso. Eu estou devolvendo o que era seu. Eu estou virando a página da sua história. Eu estou restaurando a sua sorte. Nada é coincidência. Deus está agindo. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda menos, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.